A depressão é um dos transtornos mentais mais frequentes da atualidade. Em todo o mundo, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas sofram com esse transtorno do humor. E embora afete mais mulheres do que homens, pessoas de diferentes sexos, gêneros e idades podem sofrer com a depressão. No intuito de tratar esses transtornos, muitos médicos psiquiatras indicam a utilização de medicamentos antidepressivos. Muitas dúvidas permeiam esse tema. Será que antidepressivos são seguros, são confiáveis? Será que eles realmente funcionam? Como agem os antidepressivos no cérebro e no organismo? Ou seja, como o antidepressivo funciona na prática? Olá, eu sou Lucas Kane. Sou biólogo, neurocientista, terapeuta e hipnólogo. Resumidamente, sou um estudioso da mente humana. E nesse vídeo, eu vou te explicar como o antidepressivo age no cérebro, no organismo, como funciona um antidepressivo. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Hipnologia. Recentemente eu fiz um vídeo explicando sobre como funciona um ansiolítico. Como um ansiolítico age no cérebro, e vai aparecer um card aqui agora para caso você queira ser direcionado para esse vídeo. Mas eu já quero te pedir, antes de mais nada, para você se inscrever aqui nesse canal se você acha que é interessante aprender um pouco mais sobre como a mente humana funciona. Se você quer se inteirar mais sobre como o nosso cérebro, como o nosso sistema nervoso age em diferentes situações. Naquele vídeo sobre ansiolíticos, eu mencionei que é muito comum que as pessoas tratem os transtornos de ansiedade com antidepressivos. Isso é porque, hoje, os psicofármacos ainda são muito classificados de acordo com o transtorno que ele trata na maioria das vezes, quando na verdade eles deveriam ser classificados apenas quanto ao mecanismo de ação. Isso é porque você vai encontrar pessoas que sofrem de ansiedade utilizando antidepressivos, pessoas que tomam antipsicóticos, mas que não possuem esquizofrenia, por exemplo. Mas de fato, na grande maior parte das vezes, será comum que pessoas diagnosticadas com a depressão utilizem antidepressivos. A depressão é um transtorno do humor. E o que é um transtorno do humor? É muito comum que nós, na linguagem coloquial, utilizemos de expressões como hoje eu estou de mau humor, hoje fulano está mal-humorado, como se o humor fosse uma coisa momentânea. Na verdade, não. Qualquer pessoa pode ter momentos de tristeza, de alegria, de medo, de raiva. Isso por si só não caracteriza um transtorno do humor, porque o humor está mais relacionado com uma medida de tempo. É o tempo em que a pessoa se mantém em um determinado estado emocional, afetivo e etc. Então, a depressão estaria mais relacionada com a dificuldade da pessoa sair daquele estado, com a pessoa se manter durante longos períodos de tempo em um estado depressivo, ou ainda ter uma recorrência muito grande de episódios depressivos. E aqui eu não quero entrar tanto assim nos critérios diagnósticos, mas quero que você saiba que, assim como qualquer transtorno, a depressão é multifatorial. Isso quer dizer que nós não conseguimos determinar uma única causa clara para o desenvolvimento da depressão. A depressão pode envolver desde fatores genéticos, hereditários, também pode envolver fatores ambientais como estresse, traumas e até mesmo outros fatores como alimentação ou sua microbiota, sua rotina de vida, se você faz ou não exercícios físicos. Então é importante que você saiba que a depressão ela não pode ser tratada de uma forma simplista. É necessária uma abordagem interdisciplinar. E os medicamentos fazem parte de um tratamento multidisciplinar. Nem sempre serão receitados, nem sempre serão indicados, mas em muitos casos sim. E agora sim, como funcionam esses medicamentos? Qual é a lógica por trás de um antidepressivo? Como ele funciona na prática? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico. Os primeiros antidepressivos foram descobertos na década de 50, quando descobriram que o lítio era efetivo clinicamente. Posteriormente, foram desenvolvidos os medicamentos que ficaram conhecidos como tricíclicos. Basicamente, o que eles faziam era inibir uma enzima. O que é uma enzima? Uma enzima é uma proteína que serve para acelerar reações químicas no seu corpo. Essa enzima se chamava
monoamina oxidase, mais conhecida como enzima MAO. Essa enzima ela é responsável por acelerar reações de degradação de monoaminas. O que são monoaminas? Monoaminas são uma classe de neurotransmissores. Como já expliquei também no outro vídeo, um neurotransmissor é uma substância que serve para poder comunicar uma informação de um neurônio para outro. Nosso cérebro é todo composto por células chamadas neurônios. Esses neurônios se comunicam através de substâncias chamadas neurotransmissores. Basicamente, um neurônio que está passando a mensagem libera um neurotransmissor no espaço que fica entre ele e o próximo neurônio. E então, esse neurotransmissor se liga ao próximo neurônio mandando uma mensagem. Essa mensagem será de dois tipos, ou excitatória ou inibitória. De forma muito resumida, então, podemos dizer que ou o neurônio está tentando ativar o próximo ou está tentando inibir o próximo. Como? Através de uma pequena substância chamada neurotransmissor. Existem diversos neurotransmissores diferentes. Existe uma classe de neurotransmissores que é a classe das monoaminas, que inclui conhecidos neurotransmissores. Muito provavelmente você já ouviu falar sobre algum deles, como por exemplo a dopamina, a noradrenalina e a serotonina. Esses neurotransmissores muitas vezes são relacionados como neurotransmissores do prazer, do bem-estar, da felicidade, da alegria. Então é justamente por isso que se acreditava e ainda se acredita que a depressão pode estar relacionada de alguma forma com alguma deficiência na transmissão desses neurotransmissores. Essa é a teoria das monoaminas da depressão, que diz que a depressão poderia estar relacionada com alguma deficiência na transmissão de monoaminas. Então, os tricíclicos inibiam a monoamina oxidase no intuito de impedir que ela degradasse esses neurotransmissores. Mas, embora eles fossem efetivos clinicamente, essas medicações possuíam um grande problema. Elas possuíam um índice terapêutico muito ruim. O que significa ter um índice terapêutico muito ruim? Significa que um pequeno aumento na dose já poderia gerar efeitos tóxicos na pessoa. Então havia um alto risco de toxicidade e de morte. Assim então foram desenvolvidos os antidepressivos de segunda geração, conhecidos como inibidores seletivos da recaptação. Os inibidores seletivos da recaptação possuem a mesma eficácia dos tricíclicos. Eles não realmente evoluíram muito em termos de eficácia, porém são muito mais seguros, possuem maior segurança e maior adesão ao tratamento. É justamente por isso que são os mais utilizados até hoje. Alguns exemplos comuns são a fluoxetina, a sertralina, a paroxetina, o citalopram, o escitalopram e a vilazodona. E o que os inibidores seletivos da recaptação fazem? Eles também estão relacionados com aquela teoria das monoaminas, ou seja, também vem da ideia de que a depressão poderia estar relacionada com uma deficiência na transmissão de monoaminas. Porém, a sua estrutura química é diferente, seu mecanismo de ação é diferente e por isso são mais seguros. Eu já falei com vocês de que as células do nosso sistema nervoso, os neurônios, se comunicam através de pequenas substâncias chamadas neurotransmissores. E esses neurotransmissores são liberados num espaço que fica entre dois neurônios. Imagine um neurônio aqui, outro neurônio aqui, eles tentando se comunicar. E existe um espaço entre eles aqui, onde será liberado um neurotransmissor para poder se ligar no próximo neurônio. Esse espaço aqui se chama fenda sináptica. Os neurotransmissores ficam ali na fenda sináptica por um período, e enquanto eles estiverem ali, eles serão utilizados. Porém, depois de serem utilizados, esses neurotransmissores são recaptados para esse neurônio que liberou o neurotransmissor. Ou seja, uma enzima vem até aqui, degrada esse neurotransmissor e recapta ele para o neurônio que o liberou. Então, enquanto os tricíclicos estavam relacionados com a ideia de inibir a enzima que degrada aquele neurotransmissor, os inibidores seletivos da recaptação possuem uma estrutura química diferente que simplesmente impede que esse neurotransmissor seja recaptado. Assim, então, se o neurotransmissor não é recaptado, nós temos uma maior permanência desse neurotransmissor nesse espaço, nessa fenda sináptica. E então, ele pode ficar por mais tempo ativando ou inibindo esse próximo neurônio. Então, se fôssemos pensar de uma forma muito lúdica, de uma forma muito
resumida, imagine que essa neurotransmissão está acontecendo em alguma área do seu cérebro que se relaciona com o prazer, com a felicidade, com a alegria, com a sensação de bem-estar. Isso não existe realmente um correlato tão exato no cérebro, mas vamos imaginar que existisse. E então, esse neurotransmissor, quando chegasse nessas áreas de bem-estar e prazer do seu cérebro, ativaria a sensação de bem-estar e de prazer. Se nós mantivéssemos então por mais tempo esse neurotransmissor nessa fenda sináptica, nós iríamos então prolongar a sensação de bem-estar, de prazer e de felicidade. Seria mais ou menos essa a lógica por trás dos inibidores seletivos da recaptação. E por que eles são seletivos? Porque eles vão inibir seletivamente a recaptação de algum neurotransmissor específico. Alguns antidepressivos são inibidores seletivos da recaptação de serotonina, outros de noradrenalina, outros de ambos. Fato é que eles estarão inibindo seletivamente a recaptação de algum neurotransmissor da classe das monoaminas. Então, esse é o mecanismo de ação por trás dos antidepressivos de segunda geração. E embora sejam muito mais seguros, também podem gerar efeitos adversos. Inclusive, um dos efeitos adversos que mais fazem pessoas se recusarem a utilizar antidepressivos é a possibilidade da pessoa ter mais facilidade para engordar com a utilização desses medicamentos. Mas outro efeito colateral que afasta muitas pessoas dos potenciais benefícios de um antidepressivo é a possibilidade da dependência, Essa dependência física de um antidepressivo. Como isso funciona? O que acontece é que o nosso cérebro, o nosso organismo, ele mantém um certo equilíbrio que nós chamamos de homeostase. Nosso organismo é extremamente complexo. Ele sempre busca se adaptar ao ambiente, ou seja, tudo que entra, tudo que sai do organismo, faz com que ele busque se adaptar mais uma vez àquele processo, então entre em homeostase mais uma vez. Então, quando você coloca um antidepressivo para dentro do seu corpo, para dentro do seu organismo, e ele começa a agir no seu cérebro, o seu organismo começará a entender que aquela é a nova condição homeostática dele. Ou seja, que ele deve se adaptar à presença daquele medicamento. Então, o seu cérebro começa a se adaptar à presença daquele medicamento a ponto de que, se você retirar abruptamente aquele antidepressivo, você começará a sentir efeitos colaterais de abstinência, de fissura, porque o seu cérebro já se adaptou à presença daquele medicamento. Ou seja, à medida que você vai aumentando ali a disponibilidade, a quantidade de serotonina, por exemplo, na fenda sináptica, essas células começam a se adaptar à presença maior daqueles neurotransmissores no intuito de conseguir fazer a tal recaptação. Nesses momentos, a pessoa pode até ter que aumentar um pouco a dose daquele medicamento, porque não vai mais sentir os efeitos positivos que a medicação gerava. Mas, ao mesmo tempo, se você retirar abruptamente, então, essa medicação, aqueles neurônios que já se adaptaram à maior presença daqueles neurotransmissores irão gerar efeitos de abstinência no seu corpo. Então, o que temos que ter em mente? Não é que você não deva utilizar um antidepressivo que foi receitado pelo seu psiquiatra, mas que seja utilizado com cuidado, apenas com a prescrição médica, e que não seja retirado de forma abrupta, que o desmame do medicamento seja feito apenas com a orientação médica e de forma bastante gradativa. Ah, Lucas, mas será que existe alguma alternativa então para que esses efeitos adversos não aconteçam? Bom, existem promessas, existem propostas de outras medicações surgindo também, embora elas não sejam assim tão acessíveis e nem tão comumente citadas por médicos e por especialistas. Existe uma classe, por exemplo, que são os antagonistas de 5-HT2 e 5-HT3. Essas medicações possuem uma menor incidência de efeitos colaterais. Inclusive, um outro efeito colateral comum para quem utiliza antidepressivos de segunda geração são disfunções sexuais, perda de libido, por exemplo. Isso não acontece com as medicações antagonistas de 5-HT2 e 5-HT3. Porém, embora eles possuam menos efeitos colaterais, em termos de eficácia, eles não se sobressaem dos antidepressivos de segunda geração. Em alguns casos, as pessoas não têm bons resultados e não conseguem se explicar exatamente o porquê. A pessoa toma, por exemplo, uma fluoxetina e consegue ter um resultado que ela não teve com 5-HT2 e 5-HT3. Tudo isso ainda está em estudo, mas um outro fator que também limita a utilização desses medicamentos é porque eles são muito caros. A mesma coisa se aplica também a uma nova proposta, uma nova promessa, que é a ketamina. A ketamina
é um anestésico que era utilizado e ainda é em animais. Foi observado que doses subanestésicas, ou seja, doses que não são suficientes para realmente anestesiar alguém, de ketamina são capazes de gerar uma melhora no humor. Mas pensando nessa dificuldade da administração intravenosa em pacientes com depressão, por exemplo, a companhia farmacêutica Janssen criou uma nova formulação da ketamina, a esketamina, cuja marca foi denominada Spravato, o qual inclusive já foi liberado pela Anvisa no Brasil. O Spravato possui administração intranasal. Normalmente ele é indicado quando pelo menos 2 antidepressivos não tiveram sucesso. Ele requer ali de 8 a 10 administrações, embora em muitos casos já apareçam resultados a partir das primeiras administrações. Mas ele deve ser utilizado sempre com a orientação médica e não pode ser interrompido no meio abruptamente. Então, o Spravato é uma promessa, é uma proposta de um antidepressivo de ação rápida no organismo. Uma ação mais rápida do que os outros antidepressivos e geralmente gerando resultados com pessoas que se demonstraram resistentes aos antidepressivos convencionais. E você deve estar se perguntando, Lucas, mas se existe essa medicação com uma resposta mais rápida e que funciona para pessoas que são resistentes aos outros antidepressivos, por que é tão rara a utilização do Spravato, da esketamina? Bom, isso é porque, primeiramente, a ketamina pode gerar alucinações. E, além disso, possui um potencial de abuso muito grande, que é aquela ideia que colocamos de que a pessoa pode ficar altamente adaptada àquela medicação e, assim, começar a ter abstinência na ausência daquela medicação. Então, primeiramente, ela pode gerar dependência e pode gerar alucinações. E, em segundo lugar, a medicação é extremamente cara. Nos Estados Unidos, a média de um tratamento com a esketamina fica em torno de $7.000, com a última informação que eu tive. Atualmente, esse número já pode estar diferente. Mas, por fim, não se sabe ainda exatamente qual é o mecanismo de ação que está por trás do Spravato, da esketamina. Então, por conta dessas incertezas, desses efeitos colaterais e do alto custo, a esketamina ainda é muito pouco utilizada. Para finalizar esse vídeo, eu quero ressaltar de que, embora essas medicações elas possam sim ser muito benéficas e receitadas inclusive por médicos psiquiatras muito responsáveis, elas devem ser sempre utilizadas como parte de um tratamento, de forma controlada, com orientação médica, com muito cuidado, mas em conjunto, com mudanças de hábitos de vida, com uma boa alimentação, uma boa rotina de exercícios físicos aeróbicos. Sabe-se, por exemplo, de que muito possivelmente os antidepressivos eles também têm um bom resultado porque aumentam a neurogênese, a formação de novos neurônios. Sabe-se também que exercícios físicos aeróbicos são a principal forma de você estimular também a neurogênese. E é claro, uma boa psicoterapia pode ser extremamente útil nesses casos. A abordagem padrão ouro é a terapia cognitiva ou comportamental no tratamento de depressão. Temos alguns estudos de Michael Yapko, por exemplo, demonstrando que a terapia cognitivo-comportamental associada à hipnose, que é uma ferramenta potencializadora de resultados dentro da terapia, tende a gerar resultados ainda melhores e mais rápidos. Então, eu quero saber de você. O que você acha sobre a utilização de antidepressivos? Você já utilizou alguma vez? Já teve algum efeito colateral? Você sabia dessas propostas de outras medicações que ainda são muito pouco divulgadas? Sabia qual era o mecanismo de ação dessas medicações? Deixe um comentário aqui embaixo, compartilhe a sua experiência, sua visão sobre esse assunto. E se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir para você deixar um gostei aqui embaixo. Afinal, esse vídeo é resultado de muito estudo, de muita vivência prática, e eu realmente gostaria de saber se tudo isso fez sentido para você. E se você quer ter mais conteúdo sobre como a mente humana funciona, como você e como as pessoas ao seu redor funcionam, o comportamento, o cérebro humano, inscreva-se nesse canal e ative as notificações. Toda terça-feira, às 19 horas, teremos um vídeo novo saindo por aqui. E vai ser um prazer imenso ter os nossos neurônios se conectando num próximo vídeo. Então é isso, até o próximo vídeo e tchau, tchau.